Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Você já alguma vez observou uma formiguinha no seu lavatório e no seu lavabo e a água vai a correr da torneira e apanha a formiguinha e a formiguinha desaparece? Mas às vezes vemos umas certas formigas que são mais fortes e são mais resistentes e mantêm-se e não desistem e mantêm-se no caminho até à frente. Isso fez-me lembrar porque a nossa vida tem problemas, tem dificuldades. E alguns de nós, às vezes, agarramo-nos e não deixamos-nos cair. Mantemos-nos sempre fiéis até ao fim, para não ficarmos desencorajados, mas sim para vencermos a luta até ao fim. E, queridos irmãos, o mundo hoje em dia há vários problemas, há muitas dificuldades. As nações, a vossa nação, onde você esteja no Brasil, ou esteja em Portugal, ou esteja onde esteja, as nações estão a acelerar para uma grande crise do tempo do fim. E nós, é fácil sermos apanhados por estas correntes, como aquela corrente da torneira, apanhados por estas correntes e sermos levados. Porque, ao fim de contas, estes acontecimentos, estes eventos e as coisas que acontecem à nossa volta são muito fortes e nós somos muito pequenos. Particularmente nós somos muito poucos. Nós, daqueles que estamos na Igreja de Deus. E nós, como membros da Igreja de Deus, somos simplesmente uma porção da Igreja de Deus, do corpo de Deus inteiro. E nós somos também uma das obras de Deus, porque Deus tem várias obras que Ele está a fazer, mas nós, na Igreja de Deus, temos uma missão, temos uma obra a fazer. Nós temos um trabalho a completar. Vejam como Jesus Cristo, quando Ele viveu na Terra, Ele também tinha uma obra a completar. E vejam, por exemplo, em João 17, versículo 4, que Ele diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, isto é, terminando ou completando a obra que me confiaste a fazer. Ele completou a obra que tinha a fazer. E nós, queridos irmãos, precisamos de completar a obra que Deus nos dá. Mas, se nós ficamos desencorajados, se nós perdemos o ânimo, perdemos esta força de vontade, porque estamos desencorajados, pode ser que então desistamos nesta luta para vencer até ao fim. Por isso, irmãos, é importante que não fiquemos desencorajados. Pois podemos estar desencorajados porque somos uma equipe a fazer uma obra e certos membros da equipe não querem fazer a parte deles na equipe. E por isso não estão a ajudar e às vezes podemos ficar desencorajados. Ou podemos estar desencorajados porque pessoas por fora estão-nos a desencorajar. Ou podemos estar desencorajados por causa de problemas da carne, ou problemas do mundo, ou por pressões de Satanás, ou por problemas de saúde ou falta de saúde, ou porque estejamos a ficar um bocadinho mais idosos, ou às vezes temos problemas financeiros, dificuldades financeiras que nos desencorajam. Às vezes, algumas pessoas têm problemas no matrimónio, no casamento, e outros ficam desencorajados porque perderam um familiar, pois um familiar tenha morrido recentemente. Todos nós podemos ficar desencorajados. Eu fico, às vezes, e por isso precisamos de aprender como é que podemos usar o poder espiritual
de Deus o poder de encorajamento. E por isso hoje quero visitar 3 áreas que nos podem ajudar a estar encorajados. E porquê? Para que nós não fiquemos desencorajados, mas que nos mantenhamos firmes até ao fim. O primeiro ponto, ou a primeira área que as pessoas podem ficar desencorajadas é porque pessoas não tomam a sua própria responsabilidade individual de que o encorajamento ou desencorajamento é uma responsabilidade individual de nós próprios. Sim, há muitas tristezas à nossa volta. Há muitas coisas que acontecem à nossa volta que nos podem afetar. Mas algumas pessoas pensam que estou desencorajado porque outros não me estão a encorajar. Queridos irmãos, se estamos à espera que outras pessoas nos encorajem, então talvez nunca venhamos a estar encorajados permanentemente, porque esse encorajamento pode ser então muito temporário. Se você ou se eu dependemos em outros para estarmos encorajados, esse encorajamento, como disse, será simplesmente temporário. Por isso, você e eu precisamos de tomar conta, tomar responsabilidade, em vez de estar a dizer que é culpa dos outros. É a nossa própria responsabilidade. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Temos aqui a situação de David, em que ele se encontrou numa posição que era muito desencorajadora. Vejamos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 30, e vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Os amalequitas já tinham atacado esta cidade e a tinham ferido, e a tinham queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram. Se não mataram nenhumas mulheres, nem grandes nem pequenas. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. David e os seus homens vieram à cidade e viram a cidade completamente queimada. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Imagine você chegar à cidade e a sua esposa e a sua filha tinham sido levadas cativas e a cidade estava completamente queimada e destruída. Você estaria desencorajado? Então David e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até que não terem mais forças para chorar. Queridos irmãos, isto é normal. Choraram, porque foi uma situação muito, muito triste e desencorajadora. Também, versículo 5, as 2 mulheres de David foram levadas cativas. A Ainoá e a Jezreelita e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. David muito se angustiou. Ficou muito angustiado, ficou muito desencorajado, ficou muito triste. Pois o povo até falava de apedrejá-lo.
O povo até queria apedrejá-lo agora o David. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Vê-se aqui que David ficou muito desencorajado. E ninguém estava aí para o encorajar. David teve que tomar responsabilidade para ter força por si próprio. Responsabilidade interna para se encorajar e fazer o que era certo. E por isso diz assim: porém David se reanimou, ficou encorajado. Porquê? Tirou força e voltou-se a Deus. Reanimou no Senhor, seu Deus. David aceitou a responsabilidade de fazer o que era necessário de fazer, em vez de estar a acusar os outros e ficar completamente desencorajado. Isto é importante, irmãos, porque quando todos nós temos problemas e dificuldades na nossa vida, sejam de saúde, como disse, sejam financeiras, seja do que for, seja do trabalho, seja do que for, seja por causa da fraqueza da nossa carne, precisamos de tomar conta própria da nossa responsabilidade e mantermos firmes e pormos em pés como um homem ou como uma mulher cristã e fazer o que é certo. Foi o que David fez. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a David. É como nós. Traz-me aqui a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos estudar e ver o que Deus diz que nós devemos fazer. Então consultou David ao Senhor, estudando, digamos assim, no nosso caso, a Bíblia, e ver o que Deus nos diz e o que Deus nos ensina. Dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Anda para a frente e faz o que se deve fazer. E foi o que David fez. Foi o que David fez. E é o que nós devemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, precisamos de pôr em pé e fazer o que devemos de fazer quando temos as nossas dificuldades, as nossas crises que nos podem desencorajar. Quando temos os nossos testes, as nossas provações, as nossas dificuldades, o que é que acontece? Oh, coitado de mim, tenho estes problemas todos. Ou em vez disso, encorajarmos-nos a nós próprios, a voltarmos para Deus e fazermos o que devemos fazer. Vejam como isso faz favor em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Não, é difícil entender isto. Às vezes, como é que pode ser uma alegria quando temos estas provações, estas dificuldades no trabalho, dificuldades da carne, dificuldades de saúde, dificuldades que estamos a ficar mais velhotes, dificuldades que não temos as forças que tínhamos, dificuldades que às vezes somos os uns, mantemos-nos em pé sozinhos à volta do mundo todo, à nossa volta. Ninguém está a fazer o que deve fazer. E nós mantemos em pé, sozinhos. Torna-se difícil. Mas diz assim: tendo por motivo de toda a alegria, sabendo que esta provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz paciência, perseverança,
paciência, manter-se leal até ao fim, manter-se fiel até ao fim, compaciente, como aquele exemplo da formiguinha que expliquei, que se manteve forte, sem perder a esperança, até ao fim. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como diz em outro sítio, diz em Hebreus, na fraqueza ficamos fortes. Em Hebreus capítulo 11 diz, na fraqueza ficamos fortes. Queridos irmãos, precisamos de olhar para o positivo. Precisamos de ter uma visão positiva em todas as situações que nós tenhamos. Vejamos, por exemplo, em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Provérbios 15. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Quando temos um coração alegre, seja com as condições à volta de nós que parecem terríveis, mas o coração está em paz, está alegre. Na nossa cara demonstra essa alegria. Mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Quando estamos tristes no coração, quando estamos desencorajados no coração, o espírito se abate. Queridos irmãos, é uma matéria, é um assunto acerca do coração, do meu coração, do nosso coração. E nós precisamos de controlar esse coração através do poder do Espírito Santo. Vejam também em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come de seu fruto. Queridos irmãos, as nossas palavras têm poder de morte e poder de vida. Mas de onde é que vêm as palavras? As palavras saem da abundância do nosso coração. Como leem em Lucas 6, 45. As palavras saem da abundância do nosso coração. E por isso, as palavras são simplesmente o resultado dos nossos pensamentos e do que está dentro de nós. E por isso os nossos pensamentos são fortes, porque causam a morte ou a vida. Palavras na mente. E por isso use este poder mental para usar palavras positivas, palavras de encorajamento, para encorajar a você mesmo, com palavras internas na sua mente, que sejam positivas, e dê encorajamento a outros, através do que você diz. Porque a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quantas vezes é que eu dedico tempo para encorajar outras pessoas? Quantas vezes é que eu me esforço, dedico, aplico a dizer coisas para encorajar outras pessoas, para ter o poder da vida na língua, no que sai pela minha boca, no que sai pela nossa boca, no que sai pela sua boca. Você fala coisas de encorajamento, você encoraja
a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas no trabalho, ou a sua esposa, se é uma esposa, encoraja o seu marido, ou as pessoas com que você convive, ou você passa o tempo, dedica o tempo a pensar nos meus problemas, os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus problemas, as dificuldades que eu tenho, em vez de pensar nos problemas dos outros, nas dificuldades dos outros. Porque se nós estamos a pensar só nas minhas dificuldades, estamos neste círculo vicioso, negativo, que é tóxico, que é negativo, que é julgamental, que magoa mais a você próprio do que aos outros, quando você tem uma atitude negativa. Isto até literalmente afeta o corpo físico, as células, porque o cérebro interpreta estes pensamentos negativos e começa a libertar, a dar certos produtos químicos para o corpo que sejam negativos. Por outro lado, se você tem pensamentos positivos, o cérebro interpreta esses pensamentos positivos e então dá ao corpo, às suas células, ao seu corpo físico, coisas que sejam como medicamento para o seu corpo. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, está a falar aqui dos dons espirituais. E nós todos temos dons espirituais diferentes quando recebemos o Espírito Santo de Deus após o batismo. E diz assim, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Sim, cada um de nós tem dons espirituais. Mas veja no versículo 8, ou o que exorta-o, faça-o com dedicação. Um dos dons espirituais é o dom de exortar. Ora, a palavra exortar, digamos assim, não é uma palavra moderna. A palavra exortar aqui, que estamos a falar aqui, a exortação, que é um dom espiritual, vem da palavra grega parakaleo. E esta palavra quer dizer exortar, consolar, confortar ou encorajar. Também tem o significado de pleitar, implorar ou rogar. Mas estamos a falar hoje deste outro significado, que é o significado de exortação, de consolação, de confortação, isto é, de encorajamento. A palavra moderna, hoje, digamos assim, a palavra na língua de hoje, seria, digamos assim, encorajar, encorajamento. E por isso, o que encoraja, faça-o com dedicação. Se você tem uma oportunidade de encorajar outra pessoa, isso é um dom espiritual do Espírito Santo de Deus para encorajar outras pessoas. Queridos irmãos, nós precisamos de humilharmos-nos a nós próprios, de arrependermos-nos dos nossos pecados, para receber o dom de encorajamento. E este encorajamento é algo que nós precisamos ter em nós próprios, primeiro para encorajar a nós, para depois podermos encorajar a outros. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 5.
Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 temos aqui as bem-aventuranças, ou digamos assim, as belas atitudes cristãs. E a primeira é no versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Isto é, os pobres de espírito, os que são humildes, pessoas humildes. Porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Por isso, o primeiro passo nas atitudes que nós precisamos ter, as atitudes cristãs, é humildade. Mas o segundo passo, imediatamente após isso, diz assim: bem-aventurados os que choram. Os que choram, isto quer dizer, os que se arrependem, os que veem os problemas e que se arrependem e choram com arrependimento para mudar a vida deles, para se arrependerem, para ser uma pessoa diferente. Porque serão consolados. Consolação, aquela palavra grega que acabei de falar agora mesmo. Exortação, consolação, conforto, encorajamento. A palavra moderna diz assim: bem-aventurados os que choram, os que se arrependem, os que mudam a vida, porque serão encorajados. Queridos irmãos, nós temos que tomar responsabilidade de nós próprios, na nossa própria vida, de sermos humildes, nos arrependermos e internamente termos pensamentos positivos, termos estes pensamentos que afetam as palavras que saem, que têm controle da vida ou da morte. E por isso precisamos de usar este dom espiritual, que é o dom de encorajamento. A segunda área de que eu queria falar acerca do poder do encorajamento é que Deus é o grande encorajador. E Ele é o nosso bom encorajador porque Ele vai diretamente ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. É como, digamos assim, quando você vai a um hospital e põe estas garrafinhas, digamos assim, plásticas de água, e depois por essa via intravenosa dão uma injeção e dão este alimento intravenoso que vai diretamente ao seu sangue. Em analogia, o Espírito Santo de Deus vai diretamente ao nosso coração para nos alimentar, para nos encorajar. Vejam aqui o exemplo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Aqui temos a situação de Elias. Elias, para ler aqui alguns versículos para obter o contexto da situação, por exemplo, no versículo 19 de 1 Reis 18, versículo 19 diz assim: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Traz todos estes falsos profetas. Estava Isaías a dizer. E depois lê-se aqui no versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus. Sim, do vosso Deus, de Baal, do Baalim. Invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, boa ideia, vamos fazer isso. Ótimo, boa ideia, vamos fazer isso. E depois vê-se, então, estes falsos profetas fizeram isso e nada aconteceu. E lá para o meio-dia, vê-se no versículo 27, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus.
Pode ser que, porque Deus está muito ocupado, tem muitas coisas a fazer, e por isso pode ser que esteja meditando, esteja a pensar, a meditar, e por isso vocês têm que o interromper e falar mais alto para ele ouvir, segundo o seu costume. Onde está? Esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou talvez tenha ido à casa de banho, digamos assim, ao banheiro. Está claro que Deus não precisa fazer isso, mas está a zombar com eles. Ou esteja de viagem, ou está numa passeata. Ou está a dormir. Se calhar está a ressonar, precisa de que você seja acordado. Por isso, falem mais alto. Eles clamavam em voz alta, convém. E depois, nada aconteceu, como sabem essa história. Estou a ler isto assim para pôr isto em contexto. Depois vejam então no versículo 33. Eles não tinham feito nada, então chegou a ocasião de Elias fazer a sua parte. Então, versículo 33, então Elias armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs o novilho sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Enche isto cheio de água. E encheram isto cheio de água. E depois disse ainda: fazei outra vez, segunda vez, põe mais água, derrama mais água, por isso tudo cheio de água, tudo molhado. E assim o fizeram. E depois disse mais: fazei-o a terceira vez, põe mais água e põe água que tens tudo a cair de água por todos os lados. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. Estava tudo cheio de água. E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, quer dizer, chegou à hora correta, aproximou-se o profeta Elias e disse: não vejam o tamanho desta oração. Queridos irmãos, isto é um ponto importante. Há muitas pessoas que vão para a igreja e fazem orações muito grandes e muito enormes e por muitas palavras. Queridos irmãos, Deus não precisa destas grandes orações de palavras e palavras e palavras. Vejam o que Elias disse aqui. Em menos de 70 palavras ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Amém. Oração breve, ao ponto, direta, não foi prolongada, não foi por entre as grandes palavras de elogio e de demonstração que fala muito bem. Não, nada disso. Então, imediatamente, no versículo 38, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego, limpou aquilo tudo. Fuf! O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mãos neles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Mas o ponto triste é que não houve arrependimento da nação. A nação não se arrependeu. E por isso, o Elias ficou desanimado, ficou desencorajado. Foi este milagre todo. E o povo não se arrepende. Estou aqui sozinho. E às vezes é desencorajador. Nós, como cristãos, somos os únicos
E as outras pessoas não andam para a frente. Parece desencorajador às vezes. E vejam então no capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a um deles. Jezabel disse: amanhã, dentro de 24 horas, vais estar morto. Vou-te matar. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Juda, e ali deixou o seu moço. Ele fugiu. Ele ficou desencorajado. Não houve arrependimento do povo e ele era sozinho e agora o queriam matar. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu por si a morte. E disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esta obra é grande demais para mim. Eu sou sozinho, ninguém me ajuda, estou a fazer isto sozinho. E como veem, Deus o ajudou. Deus o ajudou. Vê-se aqui em versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe: acorda, acorda, levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. E levantou-se, depois comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Imaginem. É como as pessoas hoje vedem estas garrafinhas de energia, de líquido de energia. As pessoas tomam isto, têm cheio de cafeína e coisas assim, e ficam com energia por umas horas, cheio de energias. Ora, isto foi mais que isso. Foi uma super energia para 40 dias e 40 noites. E Deus o encorajou. Vejam, por exemplo, no versículo 10. Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu. E agora querem me matar. Ficou desencorajado por causa disso. Porque somos uma equipa a fazer a obra de Deus. E os outros membros da equipe não queriam ajudar. Tinham desculpas, sejam que forem. Sejam que fossem. Mas não estavam a ajudar. E ele ficou desencorajado. É fácil ficar desencorajado, irmãos. É fácil ficar desencorajado. Como a pessoa faz uma obra por muitos anos e é sozinho. E continua a ser sozinho. E muitos de vocês, como cristãos, vivem sozinhos. Vivem sozinhos por muitos anos. E podem ficar desencorajados. Não fiquem desencorajados. Porque Deus vos ajuda. E Deus o encorajou. Vejam aqui no versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, para te ajudar, para tirar a pressão de ti. Já estás a ficar idoso, já chega. Também conservei em Israel 7.000, que tu nem os conheces, mas há 7.000 outras pessoas que tu nem conheces. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca
que o não beijou. Há mais 7.000 outras pessoas. Elias, não fiques desencorajado. Mantém-te fiel. Deus o encorajou. Ele deu-lhe uma obra para fazer, mas também lhe deu um alívio. Um alívio. Queridos irmãos, Deus é o grande encorajador, que nos encoraja diretamente ao nosso coração. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Deus de todo o encorajamento. Sim, consolar, confortar, encorajar. O Deus de todo o encorajamento. É Ele que nos conforta, é Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação, para podermos consolar, encorajar os que estiverem em qualquer angústia. Com o encorajamento, com a consolação, com o encorajamento com que nós mesmos somos contemplados, isto é, encorajados por Deus. Deus é o nosso grande encorajador. Ele nos encoraja diretamente com o seu Espírito. Não entrem em pânico. Deus está aí para te encorajar. Ele é o nosso encorajador. Vejam também no capítulo 7 do mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 a 7. Porque chegando nós a Macedónia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Tivemos mais dificuldades. E podia ficar desencorajados. Porém, Deus que conforta os abatidos. Deus que encoraja os que estão abatidos. Nos consolou, isto é, nos encorajou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também com o encorajamento, isto é, com o conforto que recebeu de vós. Sim, porque Tito recebeu o encorajamento de vós. Referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Lendo este versículo, o versículo 7, na Bíblia da Linguagem 2, lê assim: E não foi somente a chegada dele que nos animou, isto é, que nos encorajou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou ainda mais feliz, estou ainda mais encorajado. Vêem como Deus nos sabe encorajar de várias maneiras, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vejam também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 a 17. Diz assim: Ora, Nosso Senhor, Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu tanta consolação, que nos deu eterna consolação, nos deu eterna consolação, isto é, que nos deu um encorajamento eterno, permanente, e boa esperança pela graça. Consolem, isto é, encorajem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Encorajem o vosso coração. Sejam encorajados no vosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus é como disse, este alimento intravenoso que vai diretamente para o coração para nos dar um encorajamento direto. Deus é o grande encorajador. Por isso é que Jesus Cristo disse, depois do lava-pés,
na noite em que foi traído, em João 14, disse o seguinte. João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isto é, outro encorajador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é o nosso encorajador, encorajador, que está sempre conosco. E por isso, queridos irmãos, como disse, o primeiro passo é que precisamos de tomar responsabilidade, que precisamos de ver que nós temos uma responsabilidade de termos pensamentos positivos e de sermos encorajadores. Segundo, lembrem-se que Deus é o grande encorajador diretamente para o nosso coração através do Espírito Santo de Deus. E agora, com estes dois pontos, precisamos de pôr isto em prática e encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Vejam aqui em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11, vê-se aqui quando os gentios começaram a conhecer a verdade, e vê-se que o Evangelho foi primeiro a Antioquia, Atos capítulo 11. Então aí os discípulos foram primeiro chamados cristãos em Antioquia, e depois lê-se aí no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, isto é, com Paulo e com Barnabás, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Isto é, em Antioquia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava e encorajava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Alegrou-se e então encorajou a todos para se manterem no caminho correto. A mesma palavra aqui de encorajar. Animou, como lê na Bíblia na linguagem 2 ou na nova versão internacional. Animou. Vejam também um bocadinho mais tarde, durante o período da Conferência de Jerusalém, em Atos 15, em que houve esta Conferência de Jerusalém, e o resultado da Conferência de Jerusalém foi uma carta que eles escreveram, e esta carta foi um ponto de grande encorajamento. Vejam aqui, no versículo 30 a 32 de Atos 15. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, isto é, a carta que tinham sido escrita após a Conferência de Jerusalém, que é descrita aqui em Atos 15. Quando a leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, se alegraram pelo encorajamento que receberam desta carta. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram, encorajaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eles encorajaram e fortaleceram, como podem ler na nova versão internacional. Por isso vê-se que nós precisamos de encorajar uns aos outros. Os ministros encorajam nós encorajamos os ministros e nós encorajamos uns aos outros. Mas precisamos de encorajar uns aos outros. Vejam também em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Um dom espiritual. Qual dom espiritual? Para que sejais confirmados. Isto é, dom espiritual. O que é este dom espiritual? Isto é, está a explicar aqui qual é o dom espiritual. Para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, isto é, nos encorajemos
uns aos outros por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Precisamos de encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Isto é um dom espiritual de exortação, de encorajamento, como lemos em Romanos 12. Encorajar uns aos outros. Aqueles que exortem isso com dedicação. Precisamos de exortar, encorajar uns aos outros. Na tradução, ou na versão internacional, na nova versão internacional, este versículo está traduzido assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Queridos irmãos, encorajamos uns aos outros. Isto é um dom espiritual de encorajamento. Vejam também em Atos, capítulo 28, versículo 15. Porque vemos aqui, porque Paulo estava a dizer que muitos desejavam vê-los, como lemos aqui em Romanos. Agora em Atos 28, 15, vê-se quando Paulo finalmente chegou a Roma. Ele chegou a Roma depois de uma grande viagem, depois de uma grande tempestade, depois do naufrágio do navio, em Atos 28, 15, e diz assim: tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Isto é em Roma. Vieram ao nosso encontro até à praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, sentiu-se mais encorajado. Quando Paulo viu os irmãos lá, ficou encorajado. Quando ele finalmente foi a Roma e viu os irmãos lá e eles vieram falar com ele, ele ficou encorajado com eles, porque uns encorajam os outros. Isto é um dom espiritual de encorajamento. Os irmãos dali, como diz na versão internacional, nova versão internacional, traduzindo este versículo, diz assim: os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Vejam também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é um capítulo que conhecemos, às vezes por outra razão, mas quero mostrar aqui um ponto que talvez não tenham entendido bem. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz assim: consideremos também uns aos outros para os estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes que façamos admoestações, e tanto mais quando vedes o dia que se aproxima. Está a dizer aqui que precisamos de nos congregar como cristãos. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns que não se congregam. Antes façamos admoestações. A palavra aqui, admoestações, é a mesma palavra que quer dizer pleitar, mas também podia ser traduzida encorajamento. E se vocês lerem este versículo, na nova versão internacional, está traduzido assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Precisamos de reunir, nos encorajar uns aos outros. E particularmente quando vemos que o dia se aproxima, o dia do juízo. Mas o dia que nos reunirmos como igreja é o sábado. E por isso leem em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Estando aqui a falar do sábado.
Diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, isto é, que não acreditem, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Em linguagem moderna, seria: encorajem-se uns aos outros de dia a dia. Durante o tempo que se chama hoje, isto é no sábado, no dia de descanso, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sim, porque isto está a falar aqui do sábado, como sabem, como podem ler aqui nesta secção, está a falar aqui de guardar o sábado. Como podem ver aqui no capítulo seguinte, que diz assim, que resta um repouso sabático para o povo de Deus, um descanso no dia 2, que é Hebreus 4, versículo 9. Está a falar aqui do sábado. Por isso, está a dizer neste versículo que precisamos de ter a convivência cristã no sábado, dos irmãos uns com os outros. Na Nova Versão Internacional traduz estes 2 versículos da seguinte maneira: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, que se refere aqui todos os sábados, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos irmãos, encorajem-se uns aos outros, particularmente ao pecado. Nós na Igreja de Deus sabemos que somos muito poucos membros e por isso às vezes há maiores dificuldades de membros se reunirem. Por isso pomos estes sermões na internet para vocês estudarem no sábado. Também temos sermões ao vivo, cultos ao vivo, para as pessoas que estão muito dispersas. E se vocês estão interessados, visitem, entrem em contato connosco e perguntem como podem ouvir esses cultos ao vivo. Queridos irmãos, nós podemos ficar desencorajados por muitas coisas à volta de nós, seja por causa da carne, seja por causa das situações à volta do mundo, seja por causa de pressões que temos por Satanás, seja por causa da nossa saúde, ou porque estejamos a ficar mais idosos, ou porque tenhamos problemas financeiros, ou problemas matrimoniais, ou até mesmo uma morte na família. Nós nunca sabemos o que é que o seu companheiro à sua volta, ao seu lado, que dificuldade é que o seu companheiro tem. Nunca sabemos, mas sabemos que o podemos encorajar. Hoje aprendemos 3 princípios para nós podermos usar o Espírito Santo de Deus para encorajar-nos a nós e a outros. Isso nos ajudará a ser encorajadores. O primeiro ponto que vimos é que precisamos de tomar a responsabilidade de que precisamos de ser encorajadores, principalmente primeiro a nós, e é a nossa própria responsabilidade que nós devemos tomar. Segundo, precisamos de buscar a Deus e o seu espírito de encorajamento, que é o Espírito Santo, que é o espírito de encorajamento. E em terceiro lugar, precisamos de encorajar a outros, tentar ver os problemas de outros e encorajar a outros, ter um carinho para com os outros. Não é um carinho acerca de preocupação de nós mesmos, mas é uma preocupação para os outros, encorajar os outros, pensar acerca dos outros e não simplesmente acerca de nós próprios. E isto particularmente no sábado. Queridos irmãos, nós temos uma obra para completar. Tal como Jesus completou a obra que ele tinha. O corpo de Deus, que é a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, também tem uma obra a completar. E essa obra será completada, porque Jesus Cristo é a cabeça.
E, queridos irmãos, nós hoje em dia estamos a ser treinados para ser ajudadores, consoladores, encorajadores, para sermos encorajadores na família de Deus, para ajudar e encorajar o povo no mundo da manhã a fazer deste mundo um paraíso.